Seja bem-vindo à aula mestre da Escola Bíblica Dominical do Teologia 24 Horas. Hoje a gente tem um tema que, parece simples, mas é cheio de paradoxos. A oração. Nossa fonte é a lição 6 do primeiro trimestre de 2026 da revista Betel Dominical. O título é Oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo, e vamos nos basear na preparação excelente do pastor Francisco Miranda, que está lá no Teologia 24 Horas. Nossa missão aqui, como sempre, é mergulhar fundo nesse material e extrair juntos aqueles pontos que podem realmente transformar uma aula. E o paradoxo, ele já começa logo de cara, né? A lição joga a gente direto em Mateus 6, onde Jesus nos fala para orar, mas logo em seguida diz que o Pai já sabe do que a gente precisa. Exato. Então isso já levanta a questão central. Se ele já sabe o que a gente está fazendo de verdade quando ora. Pois é. Não é sobre informar a Deus. É sobre outra coisa. E o material já dá uma pista quando ele confronta dois erros, muito humanos. O primeiro é o que Jesus chama de oração dos hipócritas. Nossa, essa palavra é muito forte. É forte, né? Mas a origem dela em grego, hipocrités, é ainda mais reveladora. Com certeza. Hipocrités significa ator de palco. É isso. Jesus está dizendo que alguns transformam a oração numa performance, sabe? Uma peça de teatro para ganhar aplauso. E o segundo erro? O segundo erro que ele aponta é a oração mecânica, as famosas vãs repetições. Tipo como se Deus fosse uma máquina que responde a um certo número de palavras. Entendi. Então, desde o início, a conversa é sobre autenticidade contra performance. E o material destaca bem a solução de Jesus para isso, né? Sim. Para performance, a solução é orar em secreto. E para oração vazia, a solução é orar com entendimento, seguindo o modelo que ele mesmo nos deu. Isso já é uma estrutura fantástica para a aula, já organiza o pensamento. Sem dúvida. E para guiar essa oração com entendimento, a lição lembra que a gente tem dois grandes auxílios. Primeiro, o Espírito Santo, que nos ajuda quando a gente nem sabe o que pedir, como diz lá em Romanos 8. Certo. E o segundo auxílio é a própria palavra de Deus, que vai moldando os nossos desejos. Tem até uma anedota sobre o Charles Spurgeon que a fonte menciona. Ah, eu vi. Diziam que a vida de oração dele era o verdadeiro motor da pregação. É um lembrete de que o poder não está na nossa eloquência, mas na nossa conexão. Perfeito. Então vamos desempacotar o primeiro grande tópico. Se a oração não é para convencer Deus ou informar Ele, qual é o verdadeiro propósito? O que a gente busca? O propósito é nos alinhar, é formar na gente o desejo por aquilo que Deus já deseja. Em 1 João 5,14, diz que se a gente pedir algo segundo a vontade dele, ele nos ouve. Então a oração é um exercício de sintonia. Exato. É sintonizar nosso coração com o coração do Pai. É por isso que a fonte compara com a respiração. Não é algo que a gente faz para impressionar. É um sinal de que a gente está espiritualmente vivo. E aí aquela ideia do ator de palco, o hipocrités, faz ainda mais sentido. O relacionamento busca a presença de Deus. E para isso, o coração precisa estar no lugar certo. Tiago 4,8 fala disso, né? Fala diretamente. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Mas ele continua, limpai as mãos, purificai os corações. Não tem como ter intimidade com Deus mantendo uma vida dupla. A oração autêntica exige coerência. E o exemplo máximo disso é o próprio Cristo. O material ressalta algo que, é óbvio, mas a gente esquece. Ele não só ensinou sobre oração, ele vivia em oração. Pois é. Orava de madrugada antes de tomar decisões cruciais, tipo escolher os apóstolos. Orava sob uma pressão absurda no Getsêmani. A lógica é inescapável. Se o Filho perfeito precisava, o que isso diz sobre a nossa necessidade? Diz tudo. E é por isso que os discípulos, vendo a vida de oração de Jesus, chegam e fazem aquele pedido fundamental em Lucas 11. Senhor, ensina-nos a orar. Eles perceberam que não era automático. Exato. Viram que era uma disciplina que precisava ser aprendida. E o que me chama a atenção no ensino de Jesus é que ele primeiro diz o que não fazer. Ele fala das vãs repetições. Eu sempre achei que era sobre não repetir a mesma oração,
Mas o termo original em grego é mais específico, né? Muito mais. A palavra é bataligio. A melhor tradução seria algo como tagarelar sem sentido ou falar de forma vazia. Ah, então não é proibir a perseverança. De jeito nenhum. O próprio Jesus incentiva a gente a ser persistente, como na parábola do juiz injusto. O que ele condena é a oração mecânica, a fala que não vem do coração, aquela crença de que o volume de palavras pode manipular a Deus. Entendi. É a diferença entre um eu te amo dito com o coração todos os dias e um eu te amo resmungado por hábito. Perfeito. E depois de corrigir, ele nos dá um modelo. E a estrutura da oração do Pai Nosso é, em si, uma aula de teologia. É mesmo. Começa com o Pai Nosso, Pater Emon. Isso já redefine tudo. A gente não se aproxima de um tirano ou de uma força cósmica, mas de um pai. É uma linguagem de adoção, de intimidade. E a sequência é impressionante. Note que antes de a gente pedir qualquer coisa para nós, tem 3 declarações focadas em Deus. Que o nome dele seja santificado, que o reino dele venha e que a vontade dele seja feita. Essa ordem é muito poderosa. A estrutura força a gente a alinhar nossas prioridades com as de Deus antes de apresentar as nossas. E a fonte tem uma citação sobre isso que é marcante. Muitos querem as bênçãos do reino, poucos querem a vontade do rei. Nossa, isso resume tudo. E só depois desse alinhamento é que vem os nossos pedidos. O pão diário, que é a nossa dependência, o perdão, nossos relacionamentos, e o livramento, nossa proteção espiritual. E termina com a doxologia. Teu é o reino, o poder e a glória. Exato. O que nos coloca de volta no nosso lugar. Somos súditos, não os diretores do universo. E para praticar essa oração autêntica, ele nos dá um lugar, o secreto. O que significa exatamente esse aposento, esse quarto que Jesus menciona? A palavra grega é tameion. Originalmente, era um cômodo interno, tipo um depósito, um lugar longe da vista do público. A ênfase não é na arquitetura, mas na intenção. É o lugar onde a gente tira a máscara. Exatamente, onde não tem plateia para impressionar. E o motivo é fascinante, porque o Pai vê em secreto. O verbo blepo significa observar atentamente. No secreto, diante de um Deus que vê o coração, as nossas motivações são purificadas. É o esconderijo do Altíssimo do Salmo 91. Isso me leva a uma questão que imagino muitos alunos podem ter. Como a gente pode ter certeza de que a oração realmente funciona? Além de nos fazer sentir bem, qual é a base da nossa confiança de que algo real está acontecendo? Essa é a pergunta central do segundo tópico. A confiança não vem de uma fórmula, mas de um relacionamento que já foi estabelecido. A Bíblia nos dá 3 pilares para isso. Certo. Primeiro, Deus é Pai, Pater. Segundo, Cristo é nosso único mediador, o Mesites. E terceiro, por causa de Cristo, a gente tem o que Hebreus 4,16 chama de parresia. Parresia. É uma palavra grega que significa um acesso confiante, uma ousadia reverente para a gente se aproximar do trono da graça. Mas a eficácia nem sempre se parece com o que a gente espera. Muita gente se frustra porque pede algo e não recebe. Como a lição aborda isso? Ela esclarece um ponto vital. Eficácia não é ter todos os pedidos atendidos do nosso jeito. A oração eficaz é aquela que nos transforma e nos alinha com a vontade de Deus. Entendi. Ela nos move da ansiedade para a confiança. O foco da oração não é mudar a mente de Deus, mas moldar o nosso coração. Ela nos rende a sabedoria dele mesmo quando a gente não entende. E essa confiança se baseia naquilo que já falamos, que Deus está atento. A fonte conecta 2 verbos gregos aqui de uma forma muito interessante. Sim, é uma sequência lógica poderosa. Primeiro, em Mateus 6,6, Jesus diz que o Pai vê, blepo, em secreto. Ele observa nosso coração antes de ouvir nossas palavras. Ok. Depois, no versículo 8, ele diz que o Pai sabe, o ida,
que é um conhecimento pleno, completo, ele vê a intenção e já conhece a necessidade. Isso desmonta qualquer oração que seja performance ou mera informação. E aqui a gente volta para o grande paradoxo. Eu estou insistindo nisso porque acho que é o ponto mais difícil de entender. Se ele vê e sabe de tudo, por que essa insistência em pedir? Parece que a gente está dizendo a um chefe-mestre como cozinhar. A analogia é ótima, e a resposta da fonte é que a oração é filiação em exercício. Quando um filho conversa com o pai, não é para informar o pai, é para fortalecer o relacionamento. Faz sentido. A gente ora para expressar nossa dependência, para lutar contra nosso orgulho e autossuficiência. É o ato de entregar o controle. A fonte usa outra analogia excelente. Um médico perfeito já sabe o diagnóstico, mas ele quer que o paciente participe do processo de cura. Que se envolva no tratamento. Exato. Ao pedir, a gente se envolve no tratamento de Deus para a nossa vida. Essa imagem do médico e do paciente muda tudo. Não é sobre informar, é sobre participar da nossa própria saúde espiritual. E essa conexão com Deus não é só para o nosso conforto. A lição faz uma ponte surpreendente entre oração e batalha espiritual. Sim, elas estão totalmente ligadas. Em Efésios 6, depois de descrever toda a armadura de Deus, capacete, couraça, escudo, Paulo diz que o que energiza tudo isso é orando em todo o tempo. A oração é o fôlego do soldado. Perfeito. E Jesus nos diz em Mateus 26, vigiai e orai. O verbo para vigiar é gregoreo, que significa ficar desperto. A oração nos mantém espiritualmente alertas. E o material destaca uma ordem de operações em Tiago 4,7 que é crucial. Crucial. A ordem é: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muitos tentam resistir ao diabo com a própria força, mas pulam o primeiro passo. A submissão. Isso. A submissão a Deus, que acontece primeiro na oração, é a condição para a vitória na batalha. Ok, falamos muito do individual. Mas e o impacto coletivo? A lição avança para mostrar como a oração é o motor do que a gente chama de avivamento. Sim, e define avivamento não como um evento barulhento, mas como uma obra soberana de Deus num povo que se posiciona para recebê-la. A passagem clássica de 2 Crônicas 7,14 é um roteiro, né? Sim. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. A oração é a porta de entrada. E a gente vê isso no nascimento da igreja. Não foi um plano de marketing ou um grande evento. Como foi? Foi numa sala de oração. Atos 1,14 diz que os discípulos perseveravam unânimes em oração. O verbo grego proskarterel significa uma dedicação constante, um apego persistente. Então o avivamento do Pentecostes não caiu num vácuo. De forma alguma. Ele caiu sobre um povo que preparou o solo com oração unida e perseverante. E se a oração é o solo para o avivamento, a volta dela leva ao oposto, o esfriamento espiritual. A lição descreve alguns sintomas disso que são bem reconhecíveis. Sim, é um processo sutil. A palavra de Deus começa a aparecer sem graça, o culto vira uma rotina vazia, a paciência diminui, o perdão fica mais difícil. É como uma planta sendo desconectada da água. Exatamente. A advertência de Jesus à igreja de Éfeso em Apocalipse por ter abandonado o primeiro amor é sobre isso. E o remédio que ele oferece não é mais trabalho, é arrepende-te e pratica as primeiras obras, é voltar ao altar. E esse esfriamento abre a porta para algo talvez ainda mais perigoso, que é a religiosidade vazia. Com certeza. É possível parecer muito religioso por fora e estar espiritualmente morto por dentro. Aquela aparência de piedade. Isso, que Paulo fala em 2 Timóteo, ter aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. É a religião dos atores, os hipócritas do começo da nossa conversa. E a oração em secreto é o antídoto. É o grande antídoto, porque ela nos força a ser honestos diante de um Deus que, como diz o Salmo 51, deseja a verdade no íntimo. Fica claro, então, que avivamento não é um raio que cai de repente. É um processo que exige constância. Exatamente. O último ponto da lição é que o avivamento vem da perseverança. Jesus contou a parábola do juiz injusto, lá em Lucas 18, para ensinar que devemos orar sempre e nunca desfalecer. Essa perseverança na fé. A hipomoné.
É isso que cultiva um ambiente onde Deus se move. E os frutos são claros nos relatos de Atos: unidade, ousadia para proclamar o evangelho e uma sensibilidade espiritual muito aguçada. Perfeito. Para ajudar o professor na preparação da aula, vamos resumir os pontos-chave que a gente discutiu. Primeiro, a oração autêntica não é uma performance para os outros, mas um relacionamento com Deus no secreto, no tameion. O objetivo não é informar a Deus, mas alinhar nosso coração à vontade dele, ao telema divino. Segundo, nossa confiança na oração não está em fórmulas, mas na nossa posição de filhos com acesso confiante, parresia, a um Pai que vê nosso coração e sabe de tudo. A oração não manipula Deus, ela nos transforma e nos dá paz. E terceiro, a oração perseverante, a epomoné, é o combustível do avivamento, tanto pessoal quanto coletivo. Ela combate a frieza espiritual e a religiosidade vazia, criando um ambiente de unidade e ousadia na igreja. E para transformar esse conhecimento em prática, a lição sugere alguns passos. O primeiro é tirar a oração do status de chamada de emergência e torná-la uma disciplina diária, como a respiração. Usar a oração do Senhor como um guia. Comece adorando, depois se submeta à vontade dele e só então apresente suas necessidades. Alimente sua oração com a palavra. E, por fim, use a oração como uma ferramenta para construir unidade na sua família e na sua comunidade. E para começar hoje, temos um desafio prático para a semana. O compromisso é separar 15 minutos diários por 7 dias para orar em secreto. Isso. A sugestão é seguir 3 passos simples. Primeiro, agradecer por algo específico. Segundo, confessar uma falha. E terceiro, interceder por 2 pessoas, uma da sua família e outra da igreja. E tem um passo extra. Escolha uma dessas pessoas para encorajar ativamente. Envie um versículo para ela por dia com uma mensagem simples, tipo: lembrei de você e orei por isso hoje. Que legal! E no final da semana, procure essa pessoa para uma conversa e ore com ela. O objetivo é fazer da oração uma ação concreta de amor. E para você que nos ouviu, comente como esta aula mestre facilitou a preparação de sua aula. Se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br e aproveite as versões desta aula em texto, áudio, vídeo e infográficos. Teologia 24 horas. Um jeito inteligente de ensinar e aprender.